Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre cultura organizacional. Vamos lá? Gente, olha só, o conceito de cultura algumas vezes é comparado pela literatura, aliás, o fenômeno da cultura organizacional é comparado a um iceberg, porque nós temos alguns elementos, né, que nos falam desse fenômeno que são mais facilmente, mais claramente visíveis. Portanto, ficam sobre a superfície. Mas muito desse conceito é difícil de enxergar, ficando abaixo no nível da água nessa comparação com o iceberg. Então, é preciso que a gente leve em consideração isso, tá? A cultura organizacional, ela produz uma série de artefatos, ela é composta de uma série de elementos que vão desde estruturas físicas que acabam conformando o ambiente organizacional, uma linguagem que vai ser comum a todos, com símbolos específicos, rituais, cerimônias, a maneira como a organização é concebida por meio das histórias que narram como ela surgiu e como ela se tornou o que de fato é. Agora, há uma série de outras coisas que talvez seja um pouco mais difícil de enxergar na cultura organizacional. Esses elementos mais difíceis de enxergar são principalmente compostos por valores compartilhados pelas pessoas em uma organização, que algumas vezes são conscientes, outras vezes não, e esses valores eles servem dentro da organização para avaliar o que é bom e ruim no contexto do trabalho diário, o que é certo, errado e assim por diante. Existe também uma série de pressupostos que são compartilhados pelas pessoas que constituem uma sociedade, uma organização, né? E esses pressupostos envolvem crenças, nem sempre elas são facilmente perceptíveis, mas elas estruturam a nossa ação, modelam o nosso pensamento. Esses modelos, né, modelos mentais implícitos, eles acabam também nos informando acerca de quais são os ideais acerca do comportamento. Então, de maneira básica, a cultura organizacional ela expressa os valores essenciais que são compartilhados, né, pelos membros de uma determinada organização ou, no mínimo, pela sua maioria. É claro que existem também subculturas, grupos que têm especificidades no que diz respeito às suas crenças e valores mais fundamentais, que também são compartilhados entre eles, né, mas que circulam entre grupos da organização. De todo modo, há sempre valores essenciais que são básicos e dominantes e, portanto, também abrangem as subculturas no ambiente organizacional. Então, veja só, disso a gente já tira que existe uma cultura dominante nas organizações. Geralmente ela é mais abrangente, geralmente ela tem mais consistência, ela é apoiada pela alta gestão na organização. Agora, ela não é necessariamente unificada ou mesmo clara. As subculturas, portanto, elas ocupam um lugar importante e desempenham também um papel importante. Elas, por exemplo, oferecem condição para as organizações de trabalho em que elas podem contar com um sistema de pensamento crítico e vigilante com relação àquilo que a cultura dominante produz. E é também da subcultura que nós vemos surgir, quando é o caso, valores emergentes. Elas são fundamentais quando existe a necessidade e se efetiva, por exemplo, a mudança organizacional. Nós também podemos distinguir culturas que nós podemos chamar fortes e culturas fracas. As culturas fortes são aquelas cujos valores são acatados por mais membros e com mais intensidade. Então, assim a gente mede a força da cultura. O que significa que culturas fracas geralmente promovem baixa coesão, baixa lealdade dos seus membros aos valores organizacionais e, é claro, a consequência disso é baixo comprometimento.
um aspecto importante da força da cultura é o quanto ela consegue formalizar os procedimentos, os comportamentos dentro do ambiente organizacional em relação a outros padrões de comportamento. A cultura forte, ela tem uma alta capacidade de formalização. Gente, por que é importante falar de cultura organizacional? Se não ficou claro até aqui, a gente pode mencionar, a partir de agora, algumas funções que a cultura deve desempenhar em ambiente organizacional. Por exemplo, ela define fronteiras. Até aqui nós encontramos a nossa identidade, a partir daqui isso não tem mais a ver com a gente. Ela define a identidade do nosso pensamento, dos nossos valores como organização e assim por diante. E fazendo isso, ela acaba proporcionando sentido à ação, né, e a posição de cada membro dentro de uma organização de trabalho. Então veja como isso é importante. Quando isso acontece, a gente tem a nossa identidade, vamos dizer assim, de trabalhador, de colaborador, definida dentro de um processo de cultura organizacional. Isso acaba nos ajudando os colaboradores a se comprometer com valores que são supraindividuais, né, fazerem compromissos efetivamente coletivos. E é claro que isso traz um forte estímulo para a estabilidade social dentro das organizações. Então a cultura dá sentido, ela controla, ela dá forma, dirige os comportamentos, estimula a motivação, enfim, ela nos ajuda a compreender a organização em que nós estamos. No final das contas, ela acaba definindo para a gente a regra do jogo. Uma outra coisa importante é que o fenômeno da cultura organizacional está diretamente relacionado, e em um certo sentido até produz aquilo que a gente chama de clima organizacional, que são as percepções compartilhadas entre os membros de uma determinada organização, né? A percepção desses membros sobre a própria organização e sobre o ambiente de trabalho. Isso se relaciona com os nossos valores e as nossas crenças sobre a organização. Como é que surge a cultura organizacional ao longo, né, da história de uma determinada organização? É muito comum, e é claro, deveria ser assim, que os fundadores de uma organização eles tragam os seus valores para a organização que eles estão criando. E as primeiras pessoas que venham a se agregar a essa organização também sejam agregadas com os critérios de um endosso a essa visão inicial dos fundadores da organização. E isso vai fazendo com que um sistema de crenças e valores vá sendo assim produzido. À medida que outras pessoas vão se agregando à organização, o processo de socialização desses novos colaboradores, né, envolve, por exemplo, reproduzir aí esse pensamento, esses valores que foram ali formatados no início. Então, assim, a organização vai evoluindo e a sua cultura com ela vai se fortalecendo, vai se tornando formalizada, vai produzindo artefatos de cultura que vão dando forma e definindo. Então, a gente chega a um momento em que o comportamento dos fundadores ele está ali plasmado nas práticas, nos procedimentos organizacionais, nos valores, nas histórias, e qualquer novo colaborador já se identifica, por assim dizer, com convicções e premissas que estão muito bem definidas, e assim a cultura organizacional ela vai se mantendo ao longo do tempo. Esse processo de socialização, portanto, é importantíssimo para a consolidação da cultura organizacional. Então, esquematicamente, o que é que nós temos? Como vocês podem ver aqui, a filosofia dos fundadores da organização, né? Eles vão trazer isso para a organização que eles criam, e isso vai ser inicialmente, é claro, critério para a seleção de novas pessoas, tanto para a agregação daqueles que serão dirigentes nessa organização, como para os outros, e esses mesmos valores que serviram para critério de seleção dos primeiros colaboradores que chegam, vão também servir para organizar as práticas de socialização, né, de compartilhamento de significado. Tudo isso vai resultar na cultura organizacional. Nós temos aqui uma série de artefatos da cultura que vão desempenhar esse papel de maneira vigorosa, como, por exemplo, a linguagem, né, que vai ajudar os membros da organização a se identificar com essa cultura,
As histórias, como eu já mencionei, essas narrativas que vão vincular o passado da organização com o presente e eventualmente projetar o futuro, legitimando aquilo que é vigente num determinado momento. Uma coisa semelhante fazem os rituais, né? Que são essas sequências repetitivas de atividade que vão expressar e que vão também reforçar os valores fundamentais da organização. Além disso, outros símbolos materiais, por exemplo, presentes na organização, certos objetos, certas ações, certos eventos, isso tudo vai ajudar a transmitir significado aos membros da organização. O processo de socialização, de maneira geral, ele vai contar com um momento antecedente à chegada, quando a organização se prepara, né, para ela e ela oferece elementos para antecipação daquele que pretende se agregar à organização. O segundo momento é o encontro propriamente dito, em que nós nos deparamos com a organização preparada a ofertar significados. Ali a pessoa entra em contato, em primeiro lugar, com todos esses artefatos que a gente mencionou. Depois, o estágio é de uma espécie de metamorfose, em que a pessoa vai se moldando aquilo que a organização oferece em termos de cultura, e em seguida, socializada, a gente vai estar diante dos seus resultados, como produtividade, comprometimento, eventualmente baixa rotatividade. Esses são sinais de que a organização ela foi bem sucedida em compartilhar a sua cultura. Gente, eu espero que vocês tenham entendido até aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Valeu, gente, até mais.